A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos dando o início a esse quadro a pedido pelos irmãos. Os irmãos pediram, e como os irmãos pediram, eu tenho que trazer. Nossos irmãos pediram aí no comentário. Primeiro vídeo da série Couro pelo Sovaco dos Protex. Couro pelo sovaco. Nós vamos aqui mostrar esses versículos. Nós não estamos aqui atacando a religião de ninguém. Nós estamos aqui mostrando a verdadeira interpretação das Escrituras. Não é? Desde já a vocês uma boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O chat ao vivo aí pode colocar seus comentários. Essa série Couro pelo Sovaco era uma surpresa, não é? Desde a outra série passada, a série, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda está na série Pergunta Protex, Resposta Católica. O 9º vídeo está no canal, ainda o 10º vídeo vai, hoje dia 6 de dezembro. Já estou gravando a terceira. Sem nem ter terminado ainda a primeira e ainda a segunda, que pequenos fragmentos teológicos. Quando eu for esse vídeo para o ar, já tem passado toda a série de fragmentos teológicos. Veja como é que é a coisa. Veja como é que é, meus irmãos, como é adiantado aqui nesse canal, é desse jeito. Aqui você não tem vídeo recente, não. Gravou hoje, foi hoje para o ar, não. O vídeo é gravado hoje, vai quase daqui um mês para o ar. Daqui um mês para o ar tem acontecido muita coisa, né? Pois é. E hoje nós vamos desmascarar os versículos usados por eles para justificar a sola Escritura. Claro que essa série Couro pelo Sovaco vai trazer muitos versículos, não é? Vou trazer muitos versículos onde eles usam para atacar a Igreja Católica, onde eles adulteram para atacar a Igreja Católica. Mas nesse primeiro vídeo, não é? Eu quero trazer, como você está vendo aí na tela, um texto de Atos 17, verso 11, as táticas que eles usam para justificar a tal sola Escritura. Vamos que o vídeo é longo. Vamos lá. Olha aqui. Nós estamos vendo um texto da evangelização de São Paulo. Veja aí, vamos ao texto. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Tessalônica recebeu 2 cartas. A primeira carta, que é tida como o escrito mais antigo do Novo Testamento, e a segunda carta, que é tida, tirando Apocalipse, como a mais nova. Mas Tessalônica foi uma igreja, né, que permaneceu ali na doutrina. Vamos lá. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com anseio e desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Nas Escrituras. Veja, Jesus, quando ele ressuscita e ele se coloca no meio dos 2 discípulos de Emaús e vai com eles a caminho, o que é que Jesus está falando para eles? Provando a fé verdadeira pelas Escrituras. Esse canal faz o quê, meus irmãos? Esse canal prova a fé verdadeira pelas Escrituras. É isso que esse canal faz. Prova a fé verdadeira pelas Escrituras. Muito bem. Continuemos. Então Jesus continua e vai falando dos salmos do profeta Isaías para provar para ele que era o Cristo deveria padecer, que deveria ressuscitar no último dia, no terceiro dia. O que que isso prova? Que a fé verdadeira, a sola fide e o centralidade da fé é as Sagradas Escrituras. Em nenhum canto. Porque Paulo estava aqui fazendo o que Cristo fez com os discípulos de Emaús, provando Cristo pelas Escrituras. Agora, o protestante,
nesse versículo, disse assim, que aqui Paulo estava ensinando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mentira. 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 Não existia o Novo Testamento. Ninguém tinha em mãos o Novo Testamento. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Quando fala aqui o termo Escrituras, está falando apenas do Antigo Testamento. Não está referindo-se ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi ser compilado no ano 382 por São Jerônimo. São Paulo já tinha morrido, não tinha nem os ossos. Quer dizer, os ossos estão em Roma, né? Então, mentira, protestante. Veja a coisa descabida, protestante, que eles usam para justificar a sola Escritura. Outra vez, esses eram mais nobres do que os de Tessalônica. Receberam a palavra com anseio e desejo, indagando todos os dias nas Escrituras. E essas coisas eram, de fato, assim. Como eu indago nesse canal, todos os dias tem vídeo aqui, mostrando pelas Escrituras a verdade da fé da Igreja de Cristo. E assim Paulo mostrava no Antigo Testamento a respeito do Cristo, as profecias que falavam de Jesus, para que eles tivessem esse encontro pessoal com Jesus. Onde é que afirma? Em nenhum lugar fala só a Escritura e mais nada. Em nenhum canto na Bíblia fala isso. Então eles adulteram isso aqui para, né, afirmar que é a sola Escritura. Verso 11, 12. Muitos deles creram. Olha aí eles dizem, creram o quê? Na sola Escritura. Vejam só. Eles creram em quem? Em Jesus. Como também muitas mulheres gregas da aristocracia. E não poucos homens. Aí está. Era para quê, Senhor protestante, no que Paulo ensinava? Paulo disse, o pão que benzemos, que consagramos, não é o corpo de Cristo? E o cálice da bênção não é o sangue de Cristo? 1 Coríntios 10, 17? 16 e 17? Vocês deveriam crer que Paulo também tem que se crer no que Paulo fala? Sim. Efésios 4, 3. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E vocês não creem que vocês aplicam o segundo batismo. Vocês não acreditam que há uma só igreja. Por isso tem bilhões de igrejas, de seitas de vocês. Hã? Nós cremos na só igreja. Só há uma só igreja. Nós cremos. Porque a Bíblia só fala em uma única. Só fala em uma única fé. E é a fé dessa igreja. Aonde é aqui que está falando a sola Escritura? O Evangelho é pregado pela igreja a toda criatura. Inclusive Jesus pregou o Evangelho de vida eterna na sinagoga de Cafarnaum. E a igreja continua pregando sobre o pão da vida. É Evangelho? É. É Escritura? É Escritura. Entende? Paulo estava com algum livro na mão, alguma Bíblia na mão pregando para eles? Não. Porque Paulo era a palavra viva, como os outros apóstolos eram. Quem vos ouve, a mim ouve. Ou seja, é a força do magistério que é a palavra de Deus. Seja por escrito, seja oral. Lucas 10, 16. Veja aí o que é a voz de Deus. Veja aí o que é a voz de Cristo. A voz da igreja é a voz de Cristo. A igreja é o evangelho vivo de Cristo. Deixado nesse mundo. Quem vos ouve, a mim que ouve. Então a palavra que vocês pregam é eu falando. É a minha palavra. Seja traduzindo a escrita que ela própria escreveu ou a oral. Entende, meus irmãos? Vamos para mais um versículo que eles adulteram. Olha só. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Outro versículo que eles adulteram. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Muito bem. É o que esse apostolado tem feito. É o que a igreja tem feito na evangelização, mostrando pela pregação do evangelho que há uma só fé e que fora dessa fé não existe salvação para ninguém, que é a fé apresentada por essa igreja. O magistério recebeu a autorização de Cristo para falar em seu nome, para ser sua voz. E qual é a voz do magistério? Tanto pelo contexto escrito como tradicionalista. Por quê?
Palavra escrita, palavra oral. Guardar as tradições que de nós recebestes. Segundo Tessalonicenses 2:15 e 3:6 de 2 Tessalonicenses. Veja só, toda a escritura é inspirada por Deus. Vocês usam aqui para falar da sola escritura. Mas vocês esquecem que quando São Paulo escreveu isso aqui, foi muito antes de vocês. Quando São Paulo escreveu isso aqui, ele refere-se a toda a escritura do Gênesis a Malaquias. Quando Paulo está escrevendo isso aqui. Do Gênesis a... Ele escreveu mais ou menos isso aqui, a segunda carta a Timóteo, mais ou menos nos anos 65 a 67, por aí. Então, mais tarde, no século III, era que ia surgir as Escrituras. O Novo Testamento. Paulo conhecia os outros escritos? Não. Então está referindo toda a Escritura. Veja, senhores protestantes. Quando Paulo está dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, inclusive ele está se referindo aos 7 livros que nem os judeus ainda tinham tirado. Porque o concílio dos judeus foi no ano 90 a 95. E Paulo está escrevendo isso aqui do ano 60 ao ano 67. Então me digam, senhores protestantes, Paulo está dizendo que todos os livros do Antigo Testamento é inspirado. Vocês tiraram 7 no ano 1800, com 1800 anos depois vocês tiraram 7 livros. Vocês dizem que são fiel à Bíblia, mas olha aí o que vocês fizeram. Tiraram fora 7 livros dela. 7 livros. Esse versículo refuta vocês. Não tem nada a ver aqui com sola escritura. Ah, o verso 17. Você não leu, vou ler agora. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra, que vocês não têm, porque vocês é a sola fide. Sola fide quer dizer, de vocês é sem obra, fé sem obras. Ora, quando Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé, ou o justo é justificado pela fé, quem é o justo? É o santo. Então veja o que os santos fizeram para poder ser santos. Isso é o quê? Fé. Vamos distinguir aqui, debulhar o que é fé. No julgamento universal, por exemplo, quando Jesus, em Mateus 25, 31 em diante, vai dizer: estive com fome, não me deste de comer. Se você não deu de comer a quem tem fome, não diga eu tenho fé. Se nós formos descrever o que é fé, no contexto bíblico geral, então nós vamos ver que a fé não é apenas Senhor, Senhor, como vocês fazem. Não. Fé tem muitas coisas. Por exemplo, a linha dos santos que a igreja se reveste. Esses justos, justo viverá da fé. Se nós pegarmos Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ver o seguinte. Capítulo 19, versículo 7. Vamos lá. Alegre-nos e exultemos e demos glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro, as bodas do Cordeiro se aproximam. É o encontro de Cristo com a igreja. Foi-lhe dada revestir-se a igreja, veja. Com que a igreja está revestida? Estive com fome e deixe de comer. Vamos lá. Foi-lhe dada revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. Abre parênteses. Pois o linho são as boas obras dos santos. O justo viverá da fé. O santo viverá da fé. Isso é fé. O que é que reveste a igreja? A igreja é revestida de uma glória. E que glória é essa? É ser a maior instituição de caridade do mundo. Revestida ela está. São as obras dos santos. O justo viverá da fé. Aí está. O que é o justo viver da fé? Por ela, por quem? Pelas Escrituras, o homem de Deus se torna perfeito. Pelas Escrituras. Porque essas Escrituras é o Antigo Testamento e a oral que está na boca de Paulo. Paulo não tinha nenhum livro
do Novo Testamento, ele não tinha o Apocalipse na mão, ele não tinha carta nenhuma, evangelho nenhum na sua mão para pregar. O que Paulo pregou foi por tradição. Então eles creram na palavra do Senhor, tradição oral. Eles creram na palavra do Senhor, tradição oral, como nós vimos antes aí. Em Apocalipse, em Atos 17:11. Eles acreditaram na Escritura, que era a palavra viva que saía da boca de Paulo. É a oral. Ele se torna capacitado, ele se torna perfeito. De que maneira ele se torna perfeito? Capacitado para toda boa obra. Aqui mata a sola fede, protestante, arrancando pela raiz. O nome desse quadro é Couro pelo Sovaco. Vamos a mais versos. Vamos para o Salmo 119, verso 15. Muito bem. Salmo 119, na Bíblia da Ave Maria 118, versículo 115. Você sabe que eu peguei isso aqui com um pastor, viu? E no ensinamento que esse pastor dá, ele diz que Pedro, eu vi lá, Pedro foi o líder da igreja primitiva. Ele não crê na sucessão, mas crê que Pedro foi infalível e foi sim papa, o primeiro da igreja. Ou seja, depois Pedro morreu, acabou essa liderança da igreja. Mas veja, eu peguei com ele esses versos da sola escritura. Nada melhor do que pegar com o próprio protestante, onde eles se baseiam a tal da sola escritura. Veja aí, meus irmãos. Eu já disse em um vídeo que eles adulteraram o Salmo 119. Ele aparece preceito do Senhor. Eles pegaram, quando aparece o termo preceito do Senhor, adulteraram para a palavra do Senhor. Aqui você está vendo aí, ó, mandamentos. Afastai-vos de mim, homens malignos, e guardarei os mandamentos do meu Deus. Eles adulteraram aqui os mandamentos de meu Deus para a palavra do meu Deus. A palavra do meu Deus no Antigo Testamento está se referindo a quem? A lei mosaica. Está se referindo ao decálogo, os 10 mandamentos, quando é no Antigo Testamento. Como você está vendo aqui. Então aqui está falando nos mandamentos, né? Os mandamentos. Então eles adulteraram para a palavra, para dizer que a palavra não é somente os mandamentos, como era restrito, judaico, os mandamentos. Mas é do Gênesis ao Apocalipse. Mas aqui está falando do Gênesis ao Apocalipse? Não. Até mesmo porque o mandamento de Jesus é 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas adulterando para a palavra abrange, como se fosse todas as escrituras, o Antigo e o Novo. Mas tem que ver em que época foi escrito, não existia o Novo. Os Salmos foram escritos aí mais ou menos quantos anos? De 800 a 1000 e tantos anos antes de Cristo. Escritos por Davi, escritos por, se eu não estou enganado aqui, Salomão, os filhos de Coré, outro. Esse mesmo Salmo 119 que você está vendo aí, não tem o autor não é conhecido. O escritor desse salmo pouco interessa, é inspirado, é palavra de Deus, né? Não importa, como escritor da Epístola aos Hebreus, ninguém sabe quem foi. Importa que é um inspirado, uma inspiração divina, é um livro inspirado. E São Jerônimo achou adequado colocá-lo na Bíblia e colocou. Meus irmãos, aonde é que isso aqui prova a sola escritura? Isso aqui não prova a sola escritura. Mas eles usam isso aqui para dizer que o que Paulo escreveu é mandamento. Eu vou logo desse daqui para você ver. Veja, afastai-vos de mim, homens malignos. Quem são os homens malignos? Os que não guardam os mandamentos. Quem nos guarda os mandamentos? Os mandamentos é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. O protestante diz que não terás outros deuses. Então é os homens malignos. Porque Jesus disse qual era o maior e o primeiro de todos os mandamentos. Está em Mateus e está em João. Com toda a força, com toda a crença, meu Deus do céu.
é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem outro mandamento igual a ele, mas os protestantes continuam teimando, dizendo que não terás outros deuses, o maior mandamento. Aqui fala mandamentos, desadulterado para a palavra. O grande mandamento, diz a Bíblia Ave Maria. Mestre, versículo 36. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito. Deuteronômio 6,5. Este é o maior e o primeiro de todos os mandamentos. Mas o protestante continua teimando que é o primeiro, o maior de todos os mandamentos é não terás outros deuses. Jesus disse que amar a Deus, esse é o mandamento que Jesus falou. E Jesus diz, e o segundo é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Acabou. Não tem mais lei e profeta. Acabou. E com isso, Jesus arrancou pelo sovaco o couro dos protex da tal da sola escritura. Aqui está. Aqui está a refutação de Cristo Jesus. Nos dois mandamentos que Cristo dá, ele arranca o couro pelo sovaco das heresias atuais. Aqui, meus irmãos, está aqui, ó. Nesses dois está resumido toda a lei, a escritura antiga e os profetas. Pacata! Pois é, meus irmãos, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Nós vamos para Coríntios. 1 Coríntios 14, 37. Aí está. Nós vimos lá mandamentos. Salmo 119, 115. Se alguém se julga profeta ou agraciado com dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Vejam só, meus irmãos. Paulo está dando aqui, o que São Paulo está falando? Eles quitaram esse versículo para justificar só a escritura. Que o que Paulo está pregando é mandamento. Ou seja, que isso aqui, que esse mandamento que Paulo está falando, ele está falando do quê? Do Gênesis. Eita, minha mão está saindo aqui. Do Gênesis ao Apocalipse. Mas não é do Gênesis ao Apocalipse que está falando aqui. Outra vez, a parte B. Reconheça as coisas que vos escrevo. São um mandamento do Senhor. Aqui o que a igreja está dando, Paulo como igreja está dando é mandamento. Paulo está se referindo ao quê, meus irmãos? Aos carismas do Espírito Santo. Inclusive aqui o dom de línguas. O dom de línguas. Que Paulo está falando aqui. É isso mesmo. Olha aqui. O verso 39. Aqui Paulo está dizendo dos que não aceitam dom de línguas, né? A parte pentecostal. Ó. Mas se alguém quiser ignorá-lo, que ignore. Problema seu. Versículo 39. Assim, pois, irmãos, aspirai aos dons de ao dom de profetizar. Esse é o quê? O ensino da igreja. O espírito profético que é dado pelo magistério. Porém, não os impeçais o falar em línguas. Paulo está dizendo aqui que não persigam esses que oram em línguas. Nós conhecemos a linha carismática urgente da igreja. Não impeçam a oração deles, não persigam eles. Tudo é igreja do Senhor. Está com o Papa? Está na doutrina da igreja? Então, não reclame. Está falando o quê? Do dom de línguas. Então, Paulo está falando de um mandamento que ele está dando. Ele está o quê? Instruindo a igreja de Coríntios nos carismas que eles usavam desregrado. E dizia que o dom de línguas, que é o menor carisma, estava acima do profetizar. Paulo censura eles. Então isso é o que? Mandamento. O que é mandamento? Os carismas. Aí eles dizem que esse mandamento que Paulo disse é do Gênesis ao Apocalipse. Veja o tamanho da adulteração.
texto fora do contexto, pretexto para adulterar e mentir. É o que fazem os senhores protestantes. Acabamos de ver o Salmo 119, verso 115. O mandamento. Por isso que tem os mandamentos da igreja. Paulo deu seus mandamentos. Isso é um mandamento de Paulo para os carismas, para os dons, porque começa desse jeito, ó. Se alguém aprender alguma coisa, pergunte em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. Isso era coisas que, né, a questão da submissão. Porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus? Ou veio ela tão somente para vós? Veja aqui, a palavra de Deus. Quem vos ouve a mim, ouve. E é a palavra que está na boca da igreja, que é oral. Então ele continua falando na questão da submissão da esposa ao marido. E o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios. Olha aí, ó. Mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Isso é mandamento de Paulo. Que Paulo diz, o meu mandamento é do Senhor. O que está falando aqui em sola escritura? Nada. Vamos para mais um verso. Mateus 4:4. Mateus 4:4. Outro versículo usado para justificar a sola escritura. Vamos lá. Jesus respondeu. Aqui é a famosa, não é? Jesus está em jejum, tem que ver o contexto completo para poder ver o que se refere o verso. É raro um verso não estar ligado ao contexto. Por exemplo, um verso que não está ligado ao contexto. 3:15 de Gênesis. Que Deus oferece o perdão ao homem, ele põe a culpa na mulher. Oferece o perdão à mulher, ela põe a culpa na serpente. Então Deus fala para a serpente que vai criar uma nova que pisa a cabeça dele, porque aquela mulher foi pisada por Satanás, engabelada, enrolada por ele. Então aquele texto ali, aquele versículo de uma mulher que pisa a cabeça da serpente, não se refere àquela mulher que está lá, a Eva, mas uma nova Eva, que é a Virgem Maria. São raros, viu? Mas tem. Muito pouco. Jesus respondeu, aqui sim, o diabo oferece para Jesus as pedras para Jesus transformar em pão. Veja, até parece que Deus faz a vontade de demônios. E ainda mais do encardido, exilado, excomungado. Excomungado eternamente. Né? Veja só, que foi infiel à sua classe hierárquica, angélica. Ele que era um querubim. Vamos lá. Olha aí. Ele oferece as pedras. Se és o Filho de Deus, que está aqui no verso 3, transforma essas pedras em pães e come. Aí o que é que Jesus diz? Aqui é o pão de cada dia. O que é que Jesus diz? Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Perfeito. Mas não quer dizer que o homem vai viver apenas da palavra. Mas essa palavra se faz carne. Aí está a obra. A palavra não é morta. Paulo diz que a palavra em si, a letra mata, ela é morta. Mas a palavra, ela tem obras. E ela é poderosa a ponto de se tornar carne. João 1:14. E a palavra se fez carne. Então essa palavra, na missa, ela se faz carne, transformando o pão em carne viva de Cristo, o vinho em sangue vivo de Cristo. Não é? Veja, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, uma citação de Deuteronômio, você está vendo aí 8:3. Então, Jesus diz, quem vos ouve, a mim ouve. Jesus era a palavra viva do Pai. Jesus veio como palavra viva do Pai. A doutrina que vos dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, como o Pai deu a palavra para Jesus, Jesus deu a palavra para a igreja. Eu vou, mas eu vou continuar falando espiritualmente por meio de minha igreja.
Então a igreja vai pelo sacramento do batismo e faz discípulo de todas as nações. Aí está todas as nações, catolicidade, universalidade, né? Mateus 28, 19. E aí se cumpre, meus irmãos, esse versículo da palavra que procede da boca de Deus. Agora, essa palavra que procede da boca de Deus está com a igreja, porque quando a igreja fala, é a palavra da boca de Deus. Foi Jesus que deu. Então, Deus dá a palavra a Jesus, Jesus dá a palavra para a igreja. Lucas 10, 16. Eis que vos envio. Quem ouve a vocês é a mim que está ouvindo. Aí está. Quando Jesus dá a palavra para a igreja, para o magistério. Compreende, meu querido amado irmão e irmã? É linda a fé católica, é maravilhosa. A sua doutrina é íntegra, é perfeita. Não tem engano como essa distorção, né, que nós vemos nas heresias atuais. Cada cá entende de sua maneira, né, e tome fogo e facho. O facho do fogo condenatório para todo lado. Então aqui não prova a sola escritura. Porque essa palavra aqui que sai da boca de Cristo não tinha ainda o Novo Testamento. Nem sequer esse escrito que você está vendo aí de rosa existia. Porque foi muito mais tarde que São Mateus foi escrever isso aqui. Então não existe o Novo Testamento. Entende? Cuidado com as distorções protexas. Outro versículo que está também em... deixa eu ver. Outro versículo para nós encerrarmos está, que é mais usado por eles. João 5, 39. Vamos para lá. Muito bem. João 5, 39. Veja aí. Está escrito o quê? Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nela a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Engraçado, os protestantes dizem viver a sola Escritura, mas ninguém vê um protestante vivendo o capítulo 6 de João, né? Especificamente do versículo 51 a 58. Se alimentando da carne viva de Cristo. Sabe o que eu vi um dia um pastor herege, porque são todos hereges mesmo, dizer, num programa de televisão? É um programa de televisão que tinha antigamente, era um pastor, um pai de um candomblista, um padre, que era aquele padre Juarez, sempre foi misturado com essas, infelizmente, essas falsas religiões, e outros credos. Um ateu. O ateu empurrou o pé no... Aí colocava, esse dia foi o dia que o pastor ficou no meio e os outros faziam pergunta para eles. Esse dia foi o dia do pastor. O ateu deu um arroz tão grande nesse protestante, esse pastor da Assembleia de Zeus. Arrochou esse pastor a ponto do pastor dizer, veja, Jesus disse uma coisa que ninguém pode cumprir. Aí citou, quem come da minha carne e do meu sangue tem a vida eterna. O pastor disse, veja uma coisa que Jesus disse, olha só, o ateu acusava a Bíblia de machista, de ser um livro que apresentava a soberania do homem, o machismo, vamos dizer assim, a ponto daquele pastor dizer o que é a sua fé. Veja, Jesus disse que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Aí o pastor disse, é impossível comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Uma coisa que Jesus disse que ninguém pode cumprir. Olha o que aquele pastor, meus irmãos, falou. E o padre Juarez do lado escutando não disse nada. Nada. Minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Que a carne de Cristo vem de um pão. O sangue de Cristo vem de um vinho. Depois de consagrado. Acontece o milagre da transubstanciação. E aquelas pessoas se omitem diante da verdade. Né?
Vejam só, vamos lá, vamos ao verso. Vós prescrutais as escrituras, julgando encontrar nela a vida eterna. Jesus está falando isso aqui para pastor, para protestante, para católico? Não. Jesus está falando para quem? Para os judeus. Jesus disse, as escrituras falam de mim, as escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 42. Enviarei meu eleito, colocarei nele o meu espírito para que ele leve às nações a verdadeira religião. Está falando de quem? De Jesus. Para trazer para as nações a verdadeira religião. A nova e eterna aliança católica. Entende? Então as escrituras falam de mim. Isso está falando de Jesus no Salmo, a vinda messiânica. A teologia messiânica. As profecias falam de mim. Vocês leem todos os dias as escrituras, ela fala de mim. E vocês não creem em mim. É os protestantes aqui hoje. Protestante lê Bíblia avessada do Gênesis Apocalipse, do Apocalipse a Gênesis, mesmo faltando 7 livros, faltando alguns capítulos, lê, relê e não chega no pão vivo descido do céu. Católico nem lê Escritura, Bíblia Sagrada, mas já chegou o pão vivo descido do céu. Outra vez verás a diferença entre justo e ímpio, entre o que serve com as obras e o que diz servir sem as obras. São os protex. Esse quadro é um quadro, o primeiro vídeo do quadro Couro pelo Sovaco. E aqui eu vou mostrar a mentira protestante dentro da Bíblia Sagrada, o que eles usam para justificar suas falsas fé. Como não tem fé no plural, suas falsas fé, falsas doutrinas que surgiram a partir do século XVI, né? Com 16 séculos de atraso, 1500 anos de atraso. Falsas. Seita X prega de um jeito, seita B prega de outra, e assim vão adulterando as escrituras. Vós prescrutais, examinais as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Não vai encontrar. A não ser que encontre o pão vivo descido do céu, Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão, viverá eternamente. Quem se alimentar desse pão, o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. João 6,51. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Vocês não creem nisso. Então esse versículo aqui que eles usam para justificar a sola escritura, interpretando na sua má interpretação, está condenando eles. Porque os judeus faziam isso. E quem faz hoje? Os novos judeus. As seitas protestantes. Judaizantes. Usa e abusa desse versículo. Ora, Jesus está censurando aqui os judeus. Vocês examinam, leem, estudam as escrituras. No entanto, não creem em mim, então não adianta de nada. Então, se protestante relê, não acredita na confissão, não adianta de nada. Não acredita no pão vivo descido do céu, que é a centralidade da fé cristã, não está a promessa da salvação eterna, não adianta de nada. Porque não está na letra, mas a letra leva a essência. A letra é o mapa. A Bíblia é o mapa que nos leva ao tesouro, Cristo, pão vivo descido do céu. O protestante não. Acha que o mapa salva. O mapa não salva. O mapa ajuda a ir ao tesouro. Por isso ela é inspirada por Deus, de São Paulo. Nós já vimos aqui. Para levar o homem de Deus à perfeição. Levar ao tesouro que é perfeito. Quem come da minha carne, permanece em mim. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí está. Perfeição. Através da carne do sangue de Cristo. João 6,56. Entende, meus irmãos? Se não comeres a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis a vida verdadeira. João 6,53, quando Jesus censura os judeus. Os judeus protestantes ali, do versículo 52. Pode ser um dado de comer de sua carne, não pode um negócio desse. No versículo 60 diz, muitos dos seus discípulos foram embora. Esses discípulos continuam até hoje lendo as escrituras e ainda não encontrou Jesus. Porque no dia que encontrar Jesus, como eu e minha esposa, volta para a igreja verdadeira.
Como muitos outros já encontraram, volta para a igreja verdadeira. Quantos pastores e pastores famosos no Brasil, como Eduardo Farias, encontrou a verdade e voltou para a igreja de Cristo. Scott Hans, Dr. Fernando Casanova e tantos outros. José Placência, do canal La Fé de la Iglesia, aqui do YouTube. Voltaram. Ele e a esposa dele que nasceu em lá protestante. Então, meus irmãos, esse é o primeiro vídeo da série Couro pelo Sovaco. Pacata. Né? Aqui. Claro que existem muitos outros versículos que eles justificam a tal da sola escritura. Mas eu trouxe alguns aqui que são mais usados por eles. Para mostrar a farsa, que não tem nada a ver aqui de sola escritura. Entende? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre.